com o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis. Estamos rindo aqui, né? Estamos achando graça de algumas coisas que estão sendo ditas. E é muito bacana nós recebermos gente de fora. A Clínica Dr. Wilson Davis tem se notabilizado por trazer pessoas do mundo inteiro. Já tivemos aqui presidentes de academias de vários países, dos Estados Unidos, de outros lugares, gente dos mais diversos cantos deste planeta, que fazem aqui seus entendimentos, suas manifestações de conhecimento, uma troca cultural, e mostram que a Clínica Dr. Wilson Davis e seu staff, aqui representado por Regis e por Marco, como de fato um lugar que é referência no Brasil para toda a questão de rinoplastia, de pescoço, de cabeça, de otorrinolaringologia, de cirurgia plástica. E isto é uma alegria para nós, é uma alegria para você que é telespectador, por saber que aqui se faz, de fato, ciência com ética, com qualidade, com seriedade. Nós estamos aqui no Espaço Cultural da Clínica Dr. Wilson Davis, que é um espaço que você deve conhecer, onde há manifestações de cultura excepcionais. E que eu acredito que vale a pena estar ouvindo o melhor da música, jazz, rock, música clássica, pop, absolutamente todos os estilos passam por aqui e fazem com que Lajeado se torne referência também cultural através da Clínica Dr. Wilson Davis. Lembramos dos nossos patrocinadores novamente, que é a Clínica Dr. Wilson Davis, a Clínica Dr. Bruno Pivato, a Dilu, a Pronto Dente, o Colégio Madre Bárbara, as lojas Teva, as lojas Sertel, a Fruc, que é a nossa grande fábrica de bebidas, a Costaneira, a J Expor e a Casa Nostra. Nós hoje estamos recebendo esse time, um time extremamente especializado, e eles sabem muito sobre cabeça, sobre pescoço, sobre nariz. Homens que pesquisam, homens que estudam e homens que são poucos frente a tantas demandas que temos por aí. Regis Davis, como é que está o processo de recuperação? Por exemplo, você trabalha também com pessoas que têm câncer na região do nariz, etc.? Sim, a minha linha é o diagnóstico. Claro. Então, geralmente o paciente que vem, ele passa por um clínico e esse clínico ele envia para um otorrino. Se for na área de nariz, garganta, a suspeita do câncer. Posteriormente, eu encaminho para o cirurgião de cabeça e pescoço, que é o nosso colega Dr. Marco. E como é que é esta tua primeira relação, o homem do diagnóstico, o homem que precisa colocar o paciente frente a uma realidade? Quando positivo esse diagnóstico, como é que é esta tua relação? É uma situação que, mesmo que se diga que se está em contato com frequência, não é fácil isso. A gente sempre, independente do que seja, a gente tenta sempre ter um otimismo, né, e nunca esconder. O esconder, na minha opinião, ele vai retardar ou vai impedir a cura ou piorar a situação. Então, tem que ser uma relação bastante serena, de seriedade e otimismo. Obviamente, o teu diagnóstico lida com o fato de determinado tumor, etc., ser muito mais séria aquela situação ou uma situação mais leve. Obviamente, quando tu faz o diagnóstico, muitas vezes tu já sabe que é algo Sim. muito complicado ou nem tanto. Sim, se sabe. Se tem já uma previsão, claro que isso quem define é tanto o cirurgião de cabeça e pescoço quanto o diagnóstico pela patologia, Claro. que vai definir a gravidade. Na Nova Zelândia, você trabalha com diagnóstico, com cirurgia, com tratamento? Qual é, de fato, a tua intervenção? In New Zealand, what kind of intervention do you do? Diagnostics, surgery, what exactly do you work with? So I'm a surgeon, so I obviously do the surgery, but we need a lot of different people to work the patient up before they go to surgery. So
we need imaging, we need radiology, we need pathology. So it's a lot of people involved just to get the patient to do surgery. Assim como os procedimentos aqui no Brasil, vários especialistas são necessários até que chegue até o Dr. Andrew, né? Claro. E quando chega em você, qual é de fato cirurgia e reconstrução? And when the patient comes to you, is it a reconstruction that you do? I do both. So when I was in America, my time there, I was doing both the reconstruction and what we call the resection as well. So I both cut out and reconstruct. Bom, ele trabalha com as duas maneiras, a reconstrução e a retirada. Claro. Você trabalha com a retirada, diríamos assim. Digamos a ressecção da doença. Ressecção. Né? Exato. Eu trabalho, na verdade, a gente no Brasil trabalha com as duas opções, né? A gente faz tanto a ressecção quanto a reconstrução. Só que existem técnicas diferentes de reconstrução, né? O cirurgião de cabeça e pescoço não tem como eu fazer uma cirurgia, retirar uma lesão aqui na maxila do paciente ou retirar uma lesão de laringe. Eu tenho que saber reconstruir também. Eu não posso deixar o paciente, vamos dizer assim, aberto, né? Eu tenho que reconstruir. Mutilado. Exato, eu tenho que reconstruir. Né? A gente dispõe de várias técnicas, né? Retalhos de músculos do peito, né? Tem vários retalhos que a gente usa o músculo do peito com a pele aqui para fazer girar ele, a gente usa enxerto, retalhos de outros lugares, né? E aqui no Brasil também tem técnicas de reconstrução, que é o caso do E que ele falava nos bastidores, né? Das cirurgias microvasculares, né? São retalhos livres que a gente chama aqui no Brasil, free flaps. Free flaps são retalhos que tu retira com um vaso, né, que alimenta, por exemplo, o músculo da perna. Tu retira com esse vaso que está alimentando e tu costura, em termos leigos, tu costura esse vaso num vaso aqui do pescoço. Então, esse vaso que está aqui no pescoço vai continuar alimentando esse músculo que estava aqui na perna, nessa região, entendeu? Isso são suturas que o pessoal treina em veias e artérias de ratos, né? Porque são suturas muito delicadas e é muito tempo cirúrgico. Né? É de alta complexidade? É de alta complexidade, sim. E normalmente no Brasil, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, são equipes diferentes que fazem esse tipo de reconstrução. Normalmente são especialistas da área da cirurgia plástica. Quanto tempo levaria uma cirurgia desta, mais ou menos? Olha, vamos pensar numa cirurgia grande que necessite um tipo de reconstrução desse nível, né? Uma ressecção da mandíbula, por exemplo, um tumor de cavidade oral, que tu tem que ressecar a área da mandíbula junto. De ressecção com retirada das ínguas, são umas 4 horas de cirurgia, vamos dizer assim, né? Depende muito da localização e tudo mais. Mas para reconstrução, eu acredito que umas 6 a 8 horas. Né? Então, fisicamente não tem como a gente atuar nas duas áreas juntas, né? E as duas áreas exigem um treinamento muito grande, então tu não tem como ter um treinamento tão grande em duas especialidades, né? O Andrew, ele faz a parte de ressecção e principalmente ele faz a parte de reconstrução com retalhos micocutâneos, né? Andrew, esse trabalho de reconstrução, quantas pessoas fazem parte de uma equipe desta para que isto seja possível? How many people are part of a team who makes this surgeries? Sure. So whenever a patient goes to surgery, we discuss them in our team meeting. And the team consists of about 15 people, surgeons, nurses, speech therapists. O time que é formado por cirurgiões, por enfermeiros, geralmente são 15 pessoas que se encontram antes dos procedimentos acontecerem. É bem grande, exige uma equipe bem especializada.
de fato. Regis, ouvindo tudo isso, tu que és um homem do diagnóstico, acaba, eu não sei se não sofrendo tanto, ou porque, claro, quem de repente gosta de fazer a cirurgia se sente realizado fazendo, tu já não fazes, né? Tu ficas mais no diagnóstico. Essa não, exatamente. Às vezes tem vontade de entrar numa equipe de trabalho e fazer algum tipo de cirurgia com o Marco, nesse sentido? Mas é que tem que ter uma opção, porque o conhecimento hoje é muito amplo. É verdade. Então, a gente tem que acabar escolhendo uma área, não tem como abraçar, não tem como ter esse conhecimento todo. Então, mesma coisa, o Dr. Marco, talvez o conhecimento dele é focado cirurgicamente. E o meu conhecimento mais fica na área de diagnóstico, de endoscopia, etc. Eu foco a minha energia ali, o Dr. Marco foca a energia, o conhecimento, o estudo, os congressos, fica focado nisso. Me diz uma coisa, a questão, por exemplo, tu trabalhas muito garganta, nariz, Sim. certo? Onde é que você tem mais câncer, tumores, tal? Na garganta. Garganta? Com certeza na garganta. O nariz é mais raro? Como é que é? É bem menos frequente. Raro, é raro. E quando se tem, claro que o telespectador, obviamente, eu sempre digo que o telespectador do programa Opinião é um telespectador inteligente. Nós temos médicos, nós temos várias pessoas de todas as áreas que nos assistem, né, e tecem comentários. Agora, de forma geral, um câncer de nariz, por exemplo, um tratamento, ele tem mais ou menos o mesmo tempo de um tratamento de garganta ou ele é mais rápido, etc? Bom, isso quem pode responder bem é o Dr. Marco. É o Marco. Não, depende muito do tipo de tumor, depende muito do... cada região pode ter vários tipos de tumores, né? Então, a gente não trata só doença maligna também como cirurgião de cabeça e pescoço. Como a gente está atuando nessa área, a gente tem mais conhecimento da anatomia, a gente faz doenças benignas também, principalmente tireoide e tudo mais. Mas o tempo de tratamento vai depender do tipo de tumor. A gente usa muito quimio e radioterapia, né? Então vai depender do estágio da doença, o que tu vai indicar de tratamento para a doença. Né? E a quimioterapia, a radioterapia, necessariamente elas, por ser a garganta, por exemplo, precisa de uma intervenção cirúrgica ou muitas vezes com esse tipo de tratamento pode lidar com... Pode. Ultimamente cada vez mais, né? E tem tratamentos de preservação de órgão, né, que o paciente com alguns tipos de tumores, vamos falar assim, T2, T3, está indicado o uso de quimio e radioterapia, o uso de preservação de órgão, mas aí tu tem que analisar exatamente se o tumor pega a cartilagem, tireoide, cada sítio da anatomia é importante porque isso vai predizer, junto com o tipo de tumor, vai predizer se a quimio e a rádio vão funcionar melhor ou a cirurgia vai funcionar melhor, né? E eu gosto bastante de fazer cirurgias parciais da laringe, né? Que tu preserva as cordas ainda, né? E preserva a voz e preserva a respiração pela via nasal e oral, né? Então, mas tudo depende muito do tipo. Claro que a quimio e a radioterapia avançaram muito, né, nos últimos anos, né? Então, cada vez mais a gente tem sido menos invasivo, digamos assim, em termos de tratamento das doenças. Antigamente era cirurgia e cirurgia, não tinha o que fazer. Então, tem pacientes de pós-operatórios longos que tu vê pacientes realmente mutilados, né? Hoje em dia a gente consegue escolher uma forma boa de tratamento, com uma chance boa de cura, diminuindo os prejuízos para o paciente, né? Muito as interessante. morbidades. Regis, antes de passar do Dr. Ender, eu gostaria que tu explicasse para o nosso telespectador, por exemplo, quais são alguns cuidados essenciais, porque depois eu gostaria também de falar de algumas coisas que deve evitar para não ter alguns problemas. Claro, a gente pode falar o cigarro e tal, mas eu gostaria de que tu desse um leque maior, e também eu vou perguntar para o Dr. Ender, mas alguns cuidados, por exemplo, que a pessoa deve ter essenciais para evitar alguns problemas com a garganta, que é muito comum hoje, né? Sim. Uma coisa que talvez é nova para o médico é o refluxo. Hoje a gente sabe que existem dois tipos de refluxo. O refluxo gastroesofágico, que é
o ácido, de uma maneira geral, excessivo no estômago e no esôfago, e esse mesmo ácido ele pode sair do esôfago.